Ciao bambini, ciao! Buongiorno a tutti, buonanotte a tutti, buonasera a tutti. Depende do horário que você está ouvindo esse novo episódio do seu podcast Mondo Giallo. Sim, sejam todos muito bem-vindos. Esse podcast pode ser encontrado nos melhores tocadores de áudio disponíveis. E se você está ouvindo pelo Spotify, nos dê 5 estrelas que ajuda muito, tá certo? Já agradecemos antecipadamente esse gesto caloroso, gesto amável de vocês, certo? E compartilhem, divulguem o nosso podcast, falem pro seu coleguinha, falem para a mamãe, falem para a vovó, para todo mundo. Se não gostaram, falem pros seus inimigos, tá certo? E fica todo mundo bem, fica todo mundo em paz. Então, crianças, não teve episódio quinta passada. Por quê? Primeiro porque eu tinha coisas pra fazer no consultas e coisas, problemas de saúde que eu tinha que resolver meus primeiro. Tinha 2 consultas e tá tudo certo, tá tudo muito bem, graças a Deus. Então, e Sofia, minha pug idosa de 14 anos, diabética, teve muito mal também. Ela ficou internada 3 dias no Ceres, aqui na Frecaneca, que é o Ceres, é a clínica que é ligada ao PETS, é no mesmo prédio aqui na Pets da Augusta, que tem uma entrada na Augusta, mas tem entrada na garagem aqui na Frecaneca, onde eu moro. E ela ficou 3 dias lá, teve que fazer muitos exames, ficou muito ruinzinha, teve infecção no intestino, teve infecção urinária, alguns outros problemas femininos, de problemas de menina. E ela tá muito velhinha, qualquer coisa, ela coitadinha, ela fica doente. Mas ela tá bem melhor agora. Tá roncando aqui nos meus pés. Se vocês ouvirem um ruído estranho de fundo, é o ronco dela. Tá dormindo aqui no quinto só. Fez o meu pé de travesseiro. E ela ficou esses 3 dias, meninos, mais de 3 mil reais a despesa, fora os remédios. Mas você vai fazer o quê, né? Filho é filho, a gente faz qualquer coisa pra salvá-los, pra tê-los mais um pouco, né? Porque o problema de pet é esse, eles não duram muito tempo. É como um ser humano. Gatos até duram mais. Conhecemos um gato esses dias de 26 anos. É uma coisa, assim. Minha mãe teve uma pincher que viveu 20 anos, a Pedrita. Mas mesmo assim é muito difícil. E pug, né? Por exemplo, pug em média 12, no máximo 13 anos. E aqui até que elas passaram bastante da data de validade, vamos dizer assim. A mãe da Sofia, a Dorothy, faleceu, tinha 15 anos. E a Sofia tá aqui com 14. A irmã dela faleceu também com quase 14 anos. Agora temos só a Sofia, ela tá aqui agora. Tá bem, mas foi muito complicado. Então eu tive vários problemas pra resolver aqui. Tivemos, mas agora tá tudo sob controle. Graças a Deus. Ela tá aceitando bem a medicação. Vocês não tem ideia do que é as videocacetadas aqui, ó, pra dar remédio pra ela. A mise-en-scène que a gente faz, o teatro, o circo que é pra dar remédio pra ela. É muito engraçado. E ela ainda por cima, ela só tá aceitando uma tal de uma papinha que é de uma marca muito cara de produtos alimentícios para pets. E tá meio complicado, a gente vai meio que vai dar um truque. A gente vai ter que esfarelar a ração sólida no liquidificador, pegar um pó e misturar com água e fazer meio que uma papinha pra ela achar que é a papinha da tal marca famosa. E é isso, mas ela às vezes já funcionou uma vez, espero que funcione de novo. Mas ela tá bem. Tá esperta, tá carinhosa, como sempre. Acho que vamos ter ela por mais um ano. E é isso, né? Que ela viva bem, com qualidade de vida, sem dor. Que eu, felizmente, tive a sorte de não ter que sacrificar nenhuma das outras 2, né? Todas faleceram em paz, dormindo, calma. Espero que a Sofia parta da mesma forma, sem dor. Não quero que ele sofra. Eu conheço várias pessoas que tiveram que sacrificar, inclusive a Pedrita que eu citei aqui deve ter sacrificado, tadinha, tava com muita dor, muito sofrimento. Eu acho covardia deixar os bichinhos sofrerem, né, muito tempo. Mas a vida é assim, né, gente? A vida é assim. O que podemos fazer? Então, criança, hoje eu resolvi falar de um autor que eu amo muito, que eu tenho uma grande admiração, é um dos meus heróis cinematográficos, e eu tava vendo um reel do Fantasmundo, do meu querido lá do Fantasmundo, e ele falou sobre o filme mais
transgressor, polêmico e controverso esse diretor. E eu pensei, de repente eu acho que vou falar um pouco sobre ele, sobre a proposta dele como artista, suas propostas, suas qualidades, sua narrativa, seus maneirismos e afins e tudo. E a importância dele, né, para a história da cultura universal, para a cultura do século XX, um dos grandes artistas do século XX, ao lado do Akira Kurosawa, ao lado do Ingmar Bergman, ao lado do Luiz Buñuel, é um dos grandes cineastas de todos os tempos, um dos grandes autores, um artista sensível, sabe? Que nasceu no dia 5 de março de 1922. Há pouquíssimo tempo teve o centenário dele. Sim, teve até uma mostra no Cine Sesc e foi muito legal. Bacana. E o trabalho dele é excepcional. Para quem gosta da relação entre cinema e pintura, é um prato cheio analisar os filmes dele e esse diálogo que ele sempre teve com a pintura, principalmente a pintura da Renascença, a pintura medieval, a pintura fiorentina, né? Os mestres lá de Florença e arredores, desde Giotto até Caravaggio, todos eles, Michelangelo, mas Giotto principalmente, e o carinho dele pela literatura universal também, as adaptações que ele fez de obras básicas e basilares da literatura universal. Não descobriram ainda de quem que eu estou falando, crianças? Vocês são espertos, vocês já devem saber, com certeza, que eu estou falando do meu amado Pier Paolo Pasolini. Sim, ele mesmo. Grande nome do cinema italiano, grande nome da cultura, da arte do século XX, um artista devastador na sua grandeza narrativa, estética. E ele é um cara que tem uma série de características muito interessantes que me dizem muito a respeito, não só pelo fato dele ser LGBT e ser mais de esquerda, não, ele era um pensador de esquerda, um dos grandes pensadores da esquerda no cinema, na história do cinema, mas bastante controverso mesmo assim, porque ele era odiado pela direita por ser gay, por ser comunista, e era odiado pela esquerda por ser gay e também ser católico, além de tudo. Era uma figura muito controversa numa época que a política tinha outras dimensões, outros significados e outras dinâmicas, vamos dizer assim. Atualmente é um pouco mais flexível, embora essas caixinhas de direita e esquerda ainda sejam muito herméticas, ainda hoje fica essa divisão entre as pessoas, como se quem fosse de um lado não pudesse pender para o outro, e é uma patrulha para quem faz isso ou fala aquilo, e é uma coisa, e naquela época ele já era muito, muito controverso. Na época, anos 60, quando ele começou, já era uma coisa muito, muito complicada. E ele vem de uma escola que herdou muito do realismo no cinema, que depois acabou gerando o neorrealismo italiano. O realismo, que eu digo, é de mestres como Jean Renoir, suas primeiras experiências, né, cinematográficas, com Partida da Campanha e tantos outros filmes. E um dos seus filmes teve como assistente um jovem italiano chamado Luchino Visconti, que em 1943 lançou um filme chamado Obsessione, que é inspirado numa obra policial, assim, que na época ele ainda não havia se popularizado o filme no ar. E essa história da Postman Always Rang Twice, ele teve duas versões. Teve uma, acho que foi com a Lana Turner, eu não me lembro, uma versão em preto e branco, e teve uma versão em cores com o Jack Nicholson e a Jessica Lange também. É uma história de um triângulo que acaba em tragédia. Uma mulher muito bonita
não garotinha, já uma mulher mesmo, que vive com um senhor mais velho, um cara mais velho, que é o seu marido, que ela tem aquela dinâmica, assim, ela conseguiu casar com esse cara lhe deu segurança, ela é muito grata a ele, mas não há um amor, uma paixão. Mas ela estava ali no cantinho dela vivendo com esse senhor, até que chega um forasteiro misterioso, sedutor, que no caso da versão em cores, mais recente, era o Jack Nicholson. Então imagina Jack Nicholson e Jessica Lange em cena, nesse jogo de sedução, de gato e rato, de tantas camadas e tantas possibilidades de análise, assim, esse jogo de culpa, de desejo, de tesão, essa coisa, esse tesão vulcânico que acaba nascendo entre eles. E vocês sabem que nesse tipo de história, ainda mais se tem tintas no ar, tintas policiais, vai acabar em tragédia. E aí eles acabam no auge da paixão, entre uma trepada e outra, decidindo matar esse senhor, dela, para ficar com os bens, a fortuna. Isso é base de vários filmes no ar, como o clássico absoluto Pacto de Sangue, do Billy Wilder, que tem uma história mais ou menos parecida também. É sempre assim, sempre tem uma mulher fatal, uma loira, e aquelas coisas. E nesse filme, nessa versão mais atual, é a Jessica Lange. Voltando ao filme de 43, o filme de 43, com o elenco italiano da época, já mostrava uma Itália não muito glamurosa, e até porque o regime fascista não queria que aparecesse muito. E vemos em cena essa mesma trama do cara que vem o forasteiro, a mulher bonita, sedutora, casada com um homem mais velho, essa trama de assassinato e tudo. E como o destino, o senhor destino, o destino que é o dono absoluto de tudo, das nossas vidas, nossos atos, ele já tem planos traçados e ele é inesperado, ele pode ser muito cruel, ele pode ser muito enganador, ele pode ser muito manipulador, o destino. A gente não sabe o que ele nos reserva. Então ele nos traz muitas armadilhas. E isso vai acontecendo nas reviravoltas dessa história. E esse filme, segundo muitos teóricos, inclusive na época do meu mestrado, eu fiz uma disciplina sobre o realismo no cinema em dois semestres, 2 módulos. E nesse primeiro módulo analisamos a obra do Jean Renoir. Inclusive tem o The River, que o Jean Renoir fez mais tarde, que acabou influenciando outro mestre do realismo no cinema, que é o Satyajit Ray, o indiano. Mas voltando, esse herdeiro dos ensinamentos do mestre Jean Renoir, o Visconti, fez esse filme. Aliás, ele tem outro filme chamado Rocco e seus Irmãos, que também vai nessa linha de falar da sociedade italiana, da classe média baixa, do proletariado. E o neorrealismo, ele acabou criando uma nova ética e uma nova estética cinematográfica, usando atores do povo, figuras do povo, sabe? Ícones do povo, para representar essas histórias, para dar mais realismo e mais popularmente, em termos de história do cinema, de fortuna crítica sobre história do cinema, os primeiros experimentos do que acabou sendo chamado de neorrealismo italiano foi o Roma Cidade Aberta, do Rossellini, e Ladrões de Bicicleta, do Vittorio De Sica. Embora eu me lembro da minha orientadora, a professora Luciana Gib, comentou em aula, e eu concordo com ela, que o Obsessione do Visconti, sim, ele foi o primeiro. Ele deu, sabe, a realmente ser poder ser chamado de uma obra neorrealista, genuína, sabe? Embora seja baseado numa obra literária, estrangeira, policial, ele tem essa estética, essa narrativa, essa coisa. E é maravilhoso a mulher com os braços abertos, como se estivesse sendo crucificada, que isso vai se replicar no Rocco e seus Irmãos também, esses signos religiosos da obra do Visconti. E o Visconti ficou meio de lado, porque o Rossellini, o De Sica eram mais, além de serem héteros, eles tinham toda uma coisa
mais politicamente engajada, mais séria. E o Visconti era um homem gay da elite italiana, da classe A. E eles, sabe quem é esse cara para estar falando sobre, querendo falar sobre identidades do povo e histórias assim, com cunho social. Aí depois o Visconti se irritou e já foi fazer o cinema dele, que é maravilhoso, que é brilhante, que ele tem coisas incríveis, como o Gattopardo, né, o Leopardo, o Ludwig também, o Morte em Veneza, o Estrangeiro, o La Caduta degli Dei, que é o The Damned, né, aquele sobre a família nazista, que é uma coisa impressionante, que tem o Helmut Berg aparecendo como travesti, viciado, meio pedófilo, uma família apodrecida, né, ligada ao nazismo, que tem a famosa sequência na versão sem corte, né, da noite das longas facas, a noite dos cristais, também tem vários nomes. A noite que houve um massacre, que estava vendo uma espécie de orgia com um grupo de homens é uma história bastante hardcore, bastante barra pesada que teve. Isso está retratado no filme, no The Damned. La Caduta degli Dei, que seria a queda dos deuses, ou os deuses vencidos. Ele tem uma filmografia maravilhosa, o Visconti. E aí ele foi mais por esse caminho. O Rossellini e o De Sica continuaram nessa toada mais política, que são grandes filmes, são grandes obras de arte, obras-primas. O Roma Cidade Aberta é uma obra-prima, o Ladrões de Bicicleta é uma obra-prima. Mas o Obsessione e a grande maioria da obra do Visconti são todas obras-primas, todos. São pilares, não só do cinema italiano, mas do cinema mundial, obras essenciais, sabe? E aí, essa questão do realismo acabou reverberando, né, depois nos novos cinemas, e na Nouvelle Vague francesa, no New Cinema britânico, no cinema novo brasileiro. E existem raízes do cinema iraniano, que ficou mais conhecido no Ocidente com filmes como A Travessa das Oliveiras, mas já na época já tinha algumas experiências também fortemente inspiradas, né, no neorrealismo italiano, assim como as experiências do Satyajit Ray, o indiano, quando do contato dele com o Renoir e todos os filmes que vieram depois, os diretores que vieram depois, e essa corrente toda acabou também gerando a Nouvelle Vague japonesa, do Shoei Mamura, do Nagisa Oshima, maravilhoso. Aliás, essa Nouvelle Vague japonesa, que aqui no Brasil tinha uma particularidade, porque havia um cinema no bairro aqui da Liberdade, o bairro oriental de São Paulo, de maioria japonesa, mas tem os chineses que moram lá também. E esses filmes da Nouvelle Vague japonesa já passavam aqui em São Paulo antes de serem descobertos pelos franceses. O Imamura, o mestre Yoshida já era conhecido aqui, a Mariko Okada era uma estrela no Brasil, não só para a comunidade japonesa e os fãs que iam nesses cinemas ali do bairro da Liberdade ver, mas como vários diretores. O Arnaldo Jabor vinha do Rio para cá, para São Paulo, ver esse novo cinema que estavam se fazendo no Japão, que poucas pessoas conheciam aqui. O Carlos Reichenbach, vários outros diretores, todos eles, muita gente da boca do nicho ia ver esses filmes. E foram descobertos que influenciaram muita gente. Uma coisa impressionante. Daí, anos depois que o Truffaut aí fez uma crítica do Paixão de Juventude, aí foi... Mas antes disso eles já eram conhecidos aqui. Então vocês viram como essa coisa do realismo é ampla. E é a base, é a raiz, é o alicerce da obra de muitos diretores, muitos mesmo. Do pessoal do cinema novo todo bebeu, desde Glauber, Cacá Diegues, todos eles beberam. O Rui Guerra, muita gente bebeu dessa fonte realista e cada parte do mundo acabou fundando o seu novo cinema, a nova onda, a New Wave, que eles chamam. E é impressionante como depois esses novos cinemas começaram a se interagir. E aí que nasceu o cinema moderno, cinema mais moderno, pós Segunda Guerra. Então, tem esse alicerce realista, né, na obra de muitos diretores.
Eu ficaria horas aqui falando de cada um deles e tudo, mas seria muito tempo. Tanto que foi um ano no meu mestrado, foi só um ano de estudos em cima dessa questão do realismo no cinema. Então, é muito grande, é muito vasto. Eu dei uma pequena pinceladinha, com a pontinha do pincel, sobre isso, para falar da obra do Pasolini, a estética do Pasolini, de usar pessoas do povo, os meninos do proletariado, as meninas do proletariado. Isso vai ficar muito claro nos anos 60, quando ele faz o Evangelho segundo São Mateus, onde o Cristo, o papel do Cristo foi ele escolheu um operário de uma fábrica para fazer o papel de Jesus. E isso o aproximou muito do Vaticano na época, que estava se renovando, João Paulo VI o Papa da época, e como a religião católica estava na época tendo toda uma nova elaboração, uma nova visão de mundo, e ele pegou isso e colocou essa questão do neorrealismo, a questão de colocar operários, pessoas do povo, trabalhadores, no papel de Jesus, no papel dos apóstolos. E é muito bonito, é um filme preto e branco, é uma trilha linda, e é um filme maravilhoso, maravilhoso, o Evangelho segundo São Mateus. O Evangelho da cor do Mateus, The Gospel According to St. Matthew. Filme lindo. O que vai... mais aproximado do neorrealismo, no caso do Pasolini, tem o Mama Roma, que é maravilhoso, e tem o Acatone, também maravilhoso. Fora os filmes em episódio que ele fez, era uma época que tinham os filmes em episódio na Europa, que eram longas com segmentos dirigidos por vários diretores, ele participou de alguns. Mas no caso dos longas, tem o Acatone, o Mama Roma, o Evangelho segundo São Mateus, depois tem o Teorema, belo filme, muito forte, muito contundente, Pocilga. E aí ele vai nessa toada, né? Ele começa com o projeto dele da trilogia da vida, aí que tem a ligação com a literatura. Porque o que ele fez nesse sentido? Ele pegou 3 obras da literatura universal, basilares para se entender o que é literatura, o que é narrativa. Ele pegou desde o Decameron, que é os contos do Boccaccio da Idade Média, fez o seu Decameron, acho que em 71, que já foi diretamente proibido no Brasil, e depois ele fez mais 2, os contos de Canterbury, que é a narrativa, as primeiras narrativas da literatura inglesa, meio que pré-Shakespeare. O Shakespeare bebeu muito da fonte dos contos de Canterbury, quando a língua inglesa estava se formando como narrativa literária mesmo. Mas e o mais importante, eu, na minha modesta opinião, acho que o mais importante da trilogia, que é As Mil e Uma Noites. As Mil e Uma Noites são a base. A literatura universal nasceu nas Mil e Uma Noites. História da Sherazade, tudo. Ele foi em vários países do Oriente Médio filmar, tem documentários lindos que mostram isso, e ele fez a leitura muito particular dele, das Mil e Uma Noites. Porque toda a base da literatura, como se conta uma história, como se narra uma história, está nas Mil e Uma Noites. Que, infelizmente, as traduções que tivemos das Mil e Uma Noites foram muito censuradas, muito mutiladas pelo seu forte conteúdo erótico, violento. A questão da sexualidade nas Mil e Uma Noites é muito contundente, até descrição minuciosa de práticas sexuais, e a questão dos gênios, que o Aladim, na visão média da população ocidental, é o gênio da Disney lá, que sai azul e é fofo. Os gênios eram demônios terríveis. É uma coisa muito, muito violenta, essa história dos gênios. A magia era muito violenta, uma violência muito gráfica na narrativa. Mas ele fez a leitura dele, que é bem realista. Você vê pelo biotipo do elenco, embora tenham atores que estão com ele em todos os filmes. Atores que tiveram com ele a vida inteira, e Alida Valli é uma delas, e já no Teorema ele já esboça um pouco, mas
no Decameron, nos Contos de Canterbury e nas Mil e Uma Noites, ele já tem essa coisa, fica mais contundente, fica muito verossímil que aquelas pessoas, por exemplo, nas Mil e Uma Noites, são pessoas ali do Oriente Médio, que viveram aquelas histórias que a Sherazade contou. Então, fica muito claro, muito nítido, muito forte. E a coisa de filmar no cenário, reais, aquelas cidades antigas, onde a cultura do mundo começou, porque a arquitetura, a astrologia, a matemática, a engenharia, tudo veio da cultura árabe, cultura muçulmana, e toda a dinâmica disso, né? A astronomia também, e é uma a própria narrativa, né? A própria literatura nasceu de lá. O que veio depois, que até Shakespeare foi fazer depois, foi pegar esses modelos literários de narrativas, o início, o meio, o fim, as reviravoltas, todos os truques, né? Todos os maneirismos literários, que tem uma história quando é contada. Tudo veio das Mil e Uma Noites. E depois teve Shakespeare, e até hoje as pessoas só contam e recontam as histórias. Porque se a gente for pensar, todas as histórias do mundo já foram contadas na antiguidade. E a gente acha que não, não, mas tudo já foi contado, só é recontado, remontado, reconstruído, narrado novamente. As narrativas, a tradição oral de passar de pai para filho, de geração para geração, as histórias, as lendas, os mitos, tudo isso já vem dessa época. E ele fez isso com maestria. O Decameron é maravilhoso, uma aula sobre a relação entre cinema e pintura, que está ali presente na Idade Média, para a Renascença. É muito bonito, muito colorido. E o próprio Pasolini aparece como um mestre da época, pintando uma igreja, e tem a frase final dele que fala mais ou menos assim, que é mais para que finalizar uma obra de arte, se é melhor sonhá-la. Melhor sonhar uma obra de arte do que realizá-la. É mais sublime o sonho do que a realização concreta, física do sonho. Eu acho muito bonito isso, muito profundo esse pensamento do Pasolini. E tem histórias hilárias. Decameron tem histórias muito engraçadas, como do menino que encontra uma irmã que ele não conhecia, mas que na verdade é uma vigarista. Ela vai roubar, ela é negociante de cavalos, parece, e ela o convida para jantar e para pernoitar na casa dela, e ela serra a base de madeira do banheiro que caía numa fossa, e o coitado vai ao banheiro e cai dentro do esgoto, e ele é obrigado a sair por uma janela, e todo mundo fala que que era mentira, que ele nunca tinha entrado na casa, e roubam o dinheiro dele. Aí ele vai se esconder numa tumba, numa igreja, onde está um cardeal enterrado. Ele acaba pegando o anel de diamantes e várias riquezas. Ele meio que é preso dentro da tumba por outros ladrões que também estavam querendo roubar o outro. É muito engraçado. São pequenas histórias, assim, mas são pequenos contos morais, são uma série de coisas, algumas figuras muito bizarras, com pessoas desdentadas, como era na época. As pessoas quase não tinham dentes. Até nesse quesito ele pegou essa coisa do realismo, mas como era uma pessoa, um jovem naquela época, que tinha poucos dentes, o aspecto da questão da sujeira, da fealdade, tudo isso fica muito claro em cena, nas várias histórias. Isso aparece nas histórias dos Contos de Canterbury também, com figuras com o biotipo britânico, né, das Ilhas Britânicas. É muito bonito, tem pessoas algumas figuras de uma beleza bem interessante em cena. E depois as Mil e Uma Noites, com esses biotipos mais árabes, mais mouros, né? E é muito, muito, muito legal mesmo o que ele consegue fazendo essas leituras bem particulares dele, dessas três obras, que acabou ganhando o nome de Trilogia da Vida de Pier Paolo Pasolini. Então, aí ele também foi para os mitos gregos, né? Ele tem dois filmes muito importantes, muito bonitos, que é a versão dele do Édipo Rei. Eu acho muito bonita o Édipo Rei, que é bem interessante a maneira como ele trabalha visualmente, a questão das máscaras, da direção de arte, é impressionante.
filme, eu gosto demais, mas dessa questão, desses experimentos dele com a questão da literatura grega, dos mitos gregos, então, né, impressos na literatura grega, nas tragédias gregas. O Édipo Rei é uma tragédia, e outra tragédia que ele fez é a Medeia, que é com quem? Quem protagoniza a Medeia? A Maria Callas, né? Grande diva da ópera, num papel dramático, ela está belíssima em cena. A Medeia, fica claro, é mostrado a origem bárbara dela, ela não era de uma realeza, ela não era de nenhum lugar socialmente nobre, de uma realeza, assim. Ela era uma mulher bárbara, que ela tem os filhos com Jazão, mas ele não assume essa mulher, esses filhos. Todo mundo sabe como é que acaba em tragédia, toda essa história, e ela com toda a sua dramaticidade que ele herdou da ópera, isso ela consegue imprimir cena. E é uma adaptação linda da tragédia Medeia. E é uma coisa impressionante, essa força das tragédias gregas, a universalidade desses mitos, essas histórias. E como ele termina, por exemplo, o Édipo Rei, que é de uma maneira completamente inusitada. O Medeia, ele já vai mais na questão clássica, né, da visão clássica da tragédia, da peça Medeia. E não faz nenhuma adaptação muito livre, muito, hermética, não. É bem interessante, umas locações muito bonitas, e tudo é incrível. E o filme vai num crescendo, e a gente vê aquilo tudo acontecendo em cena, e a Maria Callas, as pessoas gritavam no cinema. Eu pude ver tanto Édipo Rei quanto Medeia numa mostra paralela que teve da obra dele na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Quando eu ia na Mostra de Cinema Internacional de São Paulo, que eu não vou mais há muitos anos, por uma série de motivos que eu já falei aqui, mas na época eu fui e vi esses filmes todos, e tudo em sessão lotada, abarrotada. Uma ideia, tinha gente quase no chão. Porque houve uma época que as pessoas podiam sentar no chão no cinema. Agora não, por uma questão de segurança, né? Os bombeiros não permitem. Então, vimos essa versão e foi incrível, uma sessão incrível, linda, a cópia é linda, tudo veio em cópias incríveis, vieram da Itália. A curadoria em cima da obra do Pasolini é muito boa. Nós temos ótimas edições em Blu-ray dos filmes dele. A edição da Trilogia da Vida em Blu-ray da Criterion Collection é uma coisa assim impressionante. Eu tive em mãos há anos atrás na nossa saudosa Livraria Cultura. Olha só o que a gente ia na Livraria Cultura no passado, aí na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional, e achávamos a Trilogia da Vida em Blu-ray da Criterion Collection. Estava lá à venda. Só que na época, anos atrás, já era R$400. E eu acabei no livro, eu devia ter feito um sacrifício ter levado. Embora a cópia que eu tenho em DVD da Versátil, da Trilogia da Vida, na Versátil Home Video, tem cópias excelentes. E eu já falei, não sei se eu já falei aqui, a gente tem um truque. Eu toco os DVDs, eu coloco para ver os DVDs no meu tocador de Blu-ray. E isso dá um up na imagem. Então é um truque para você dar uma garibada, um tchananã na sua cópia em DVD, na imagem, e coloque no tocador de Blu-ray. Eu não sei como é que fica em videogames, em coisas de... Tem muita gente que assiste videogame no lance assiste Blu-ray no coisa dos videogames, né, nos consoles. Eu não entendo nada de videogame, por isso que eu não... Você sabe o que eu tô querendo dizer. Então, aí eu consegui... A cópia tá linda, extras maravilhosos. Muito bom, muito bons mesmo. E dessas versões em Blu-ray que eu achei na Livraria Cultura, teve uma vez que eu tive em mãos também o Blu-ray do Saló, 120 Dias de Sodoma, o filme que o Pasolini dirigiu em 1975. Quem tem essa edição me comentou da beleza das imagens, é ótimo, né? Mas da perfeição, da qualidade absurda, da altíssima definição das imagens desse Blu-ray. É o Jetro, ele tem essa edição da Criterion, eu tive com ela nas mãos, e é demais. Eu tenho aqui o Saló eu tenho uma edição
de Portugal, que eu ganhei quando fiz 40 anos, das mãos do Carlos Reichenbach, numa das sessões do Commodore. Que eu ainda quero fazer um episódio aqui falando das sessões do Commodore. E eu ganhei dele em mãos essa edição do Salão de Portugal, uma cópia, pra época, estava muito bonita. Mas eu ainda pretendo ter essa edição em Blu-ray da Criterion, se ela ainda estiver em catálogo. Eu não sei se essa obra do Pasolini em Blu-ray da Criterion ainda existe em catálogo. Talvez, não sei se já está esgotado ou fora de catálogo. Mas eu tive em mãos essa edição do Saló, que é um filme muito impressionante, muito que até eu me lembro que num comentário do Rodrigo, meu amigo Rodrigo Aragão, comentando a respeito dos deslimites dos diretores que foram mais, que transgrediram de uma maneira mais radical a linguagem do cinema, foram mais controversos, e ele chegou à conclusão que os italianos foram os que foram mais longe. Eu até concordo com ele. Embora tenha uns austríacos, uns alemães por aí que fazem umas coisas muito hardcore ao extremo. Mas se você pegar o Saló, pegar a Cumilança, que eu falei no episódio passado do Marco Ferreri, se pegar, por exemplo, Canibal Holocausto, sabe? São filmes que foram muito longos. E a década de 70 é onde esses filmes se encontram. É a década do Império dos Sentidos, do Nagisa Oshima, onde ele, para fazer toda uma leitura sobre a questão da influência dos samurais e questões de classe, de gênero no Japão feudal, ele conta essa história real, né, desse casal que vai até os extremos do prazer e da morte, literalmente da mutilação. Então, nos anos 70 tem o Sweet Movie, tem vários filmes. WR, Os Mistérios do Organismo, e entre outras coisas que foram feitas nos anos 70, que é a década dos extremos. E os italianos foram extremos, muito controverso. Embora o Canibal Holocausto seja de 1980, já em 79 ele estava sendo realizado. Mas em 79 já tem o Zombie do Lúcio Fulci também. E o Zombie do Fulci é um filme que já tem algumas cenas bem graficamente bem extrema, mas o Saló nada, acho que supera o Saló no incômodo, nessa prova de fogo ao espectador, que é o Saló, que conta a história de nobres fascistas, a extrema direita, bem claro, italiana, final da Segunda Guerra, estavam naquela decadência dos últimos dias, resolvem levar garotos e garotas lindos, sabe, que simboliza a beleza, a inocência, a pureza, o futuro, a possibilidade de mudança. Eles não vão acabar, vão destruir, vão aniquilar essa beleza, vão aniquilar essa juventude, que é totalmente o oposto do que nós somos. A juventude cheia de sonhos, de possibilidades revolucionárias, vamos acabar com ele. E envolve essas pessoas, esses garotos, essas garotas, numa orgia de depravação, de escatologia, de mutilação durante 120 dias. E é baseado numa obra de um maldito, né, do Marquês de Sade, Os 120 Dias de Sodoma. Eu tenho até esse livro em algum lugar aqui, eu tinha que reler, eu li há muitos anos atrás. E a outra adaptação literária do Pasolini para o cinema. E ele faz esse filme para retratar o que era a direita, principalmente a direita italiana da época, que ele criticava brutalmente. Ele já estava denunciando na época antes de lançar o filme, mortes no campo, na Itália, e algumas pessoas que tinham desaparecido. Ele estava cutucando a onça com a vara curtíssima. Inclusive, lhe ofereceram até asilo político na França para uma questão de sobrevivência da vida dele, até. O que não adiantou, porque ele foi assassinado pouco tempo depois do lançamento do filme. Forjaram um crime sexual, que ele teria sido morto por um garoto de programa, e foi se descobrir depois, devido ao protesto de atrizes como a Alida Valli, o Bernardo Bertolucci, Nanni Moretti, todos os intelectuais da época fizeram uma série de protestos, e diretores de outros países. A comunidade cinematográfica internacional se moveu durante muitos anos, que por muitos anos ficou essa versão oficial do governo de direita italiano da época, que ele teria sido um crime sexual. Mas não foi. A autópsia provou que ele foi
torturado por mais de 2 ou 3 pessoas, com muita violência até a morte. E vendo o filme, o Saló, e sabendo que aquilo ali, ele tá tipo pegando a extrema direita, mas olha agora como é que vocês são isso, vocês são esses monstros. E isso acabou explodindo, né? Ele sabia no fundo que ia morrer. Senão ele teria ido pra França, ficar exilado lá em segurança, protegido, mas não, eu acho que já era uma morte anunciada e já era uma coisa que ele buscou. Assim. Eu acredito que ele se sacrificou para mostrar ao mundo o que é o fascismo, para que nunca mais se repita, embora todos os dias eles queiram voltar diariamente. Só que agora numa nova roupagem, com as redes sociais a seu favor, mas eles sempre querem voltar. Então, o Saló tem o ciclo tem toda uma parte ligada à sexualidade, esses nobres, esses homens ficam num salão lindo. A direção de arte do filme é belíssima. E eles ficam contando histórias de alcova, vamos dizer assim, narrativas sexuais, enquanto acaba rolando primeiro abusos, depois tem o ciclo da merda, literalmente assim, que existe um banquete em que são oferecidos fezes para as pessoas comerem. Temos a coprofagia, né, cena. É muito hardcore, é muito pesado, muito difícil de ver isso. E finalmente apoteótico ciclo do sangue, quando daí após toda essa maratona de abuso, de escatologia, de horror extremo, eles vão exterminar para que não sobre juventude, que não sobre futuro. Eles vão exterminar cada um daqueles jovens. E é uma coisa muito brutal. O realismo das cenas, a questão gráfica das cenas de tortura, de morte, são uma coisa impressionante. Como eles conseguiram o realismo que se conseguiu, que daí já vai remeter a vários outros filmes feitos na Itália. Pouco tempo depois do Saló, o Joey D'Amato fez o Emanuele na América, que tem a famosa sequência do filme Snuff, que tem cenas realistas de tortura, que a menina que protagonizou essas cenas tentou processar o Joey D'Amato, dizendo que foi abusada, que foi torturada em cena, mostrando as cenas do filme. Só que daí o maquiador do D'Amato, desse filme, o Gianetto De Rossi, que foi maquiador do Sufulci, em muitos filmes, foi maquiador do Alexandre Aja no Alta Tensão, mostrou pro juiz, não, esse é um truque, foi feito assim. Aí o Joey D'Amato foi absolvido. Mas isso já vem desse experimento estético que o Pasolini criou no ato final, vamos dizer assim, do Saló. Então, são muito brutais. Assim, são uma coisa absurda o que eles fizeram naquele filme, como eles conseguiram imprimir aquelas imagens. Há toda um figurino meio BDSM. Ele pega muita coisa da sexualidade reprimida, que todos ali são sexualmente ambíguos e reprimidos. Tem um momento de Golden Shower no filme que é bem interessante, que um dos todo-poderoso lá desse grupo que tá promovendo tudo isso, pede pra menina mijar no rosto dele. É uma coisa impressionante. E tem vários momentos com essa carga, né, de transgressão. Claro que o filme foi proibido. Se a trilogia da vida foi toda proibida pra censura do Brasil, o Saló também foi proibido. E ele ficou proibido muito tempo. Porque o filme é de olha só, o filme é de 75. Eu vi na época da faculdade, de 88 para 89, para 75. 85, 10 anos, 5, 6, quase 13, 14 anos proibido pela censura. E eu me lembro de um amigo do meu tio, que morava no Rio de Janeiro, e ele trabalhou nos laboratórios Líder. Os laboratórios Líder eram os laboratórios que faziam as cópias para todos os filmes que passavam no Brasil. Essa cópia... Quando um filme era liberado pela censura brasileira, ele era copiado pelo laboratório Líder, ou antes de ser liberado pela censura, já tinha uma cópia para passar nos cinemas, ou passar até para os censores, velho. Então era do Líder. Esse amigo do meu tio viu a cópia do Saló no laboratório. Ele já contou, mas ele estava
fui visitar o meu tio em Porto Alegre e comentou, nossa, no Saló tem uma cena que não sei o quê, com tantas pessoas nuas, tem tortura, E já nessa época eu já fiquei, meu Deus, que é isso? Isso o quê? 1979, 80? Não, minto, 81, eu acho. E eu fiquei de até 88, 89 pra ver. Aí eu vi no Cine São João, que não existe mais, no centro de Porto Alegre, na época da faculdade. E foi uma coisa, pra mim, um impacto muito grande. Eu nunca tinha visto nada parecido antes da minha vida. Eu nunca tinha visto nada tão chocante, tão brutal, tão absurdo, tão, sabe, contundente como obra de denúncia, sabe? E é um filme que ainda é um dos filmes mais controversos. Falam que o Canibal Holocausto é o filme mais controverso da história do cinema. Não concordo. Sim, ele tem muitas controvérsias, muitas cenas absurdamente violentas e desagradáveis e até, sabe, dispensáveis, como a tal da cena da tartaruga, embora tenha a música linda do Riso Ortolani, né? Mas eu acho o Saló ainda mais controverso. Mais controverso que o Estripador de Nova York, que também é considerado um dos filmes mais controversos da história do cinema, e que não sei o que isso e aquilo. Como o Império dos Sentidos também. O Império dos Sentidos é mais o conteúdo sexual e até meio escatológico. E a brutal cena de mutilação do ato final. Mas o Saló, o conjunto dele, do início ao fim, ele é marcado pontualmente por momentos brutais, momentos difíceis, momentos assim que são provas de fogo para o espectador. São momentos muito complicados. E a herança disso, né? Aí ele marca os anos 70, né, mundialmente, menos no Brasil, onde estava proibido. Também ao anos 70, a década do Último Tango em Paris, do Bernardo Bertolucci, maravilhoso. E também foi proibido. Anos depois, que eu sou de uma época, 79, 80, 81, eles começaram a passar os filmes que tinham sido proibidos no regime militar aqui no Brasil. Então era finalmente liberado sem cortes o filme e tal. Toda a publicidade era feita em cima do finalmente liberado. Mas teve filmes que também, eu me lembro outro filme, Os Demônios, do Ken Russell. Eu fui ver também em 89, eu acho. Também ainda acho que acho que foi um pouco antes de eu entrar na faculdade, 87, 88. É outro filme que ficou muito tempo, foi em 71. Esse foi liberado na segunda metade dos anos 80. Só que fazer o cálculo. Muito tempo também. Então, finalmente o filme foi liberado. O Laranja Mecânica, sabe? Que ficou também muitos e muitos anos. Mas ele ficou muito tempo proibido no próprio Reino Unido também. E foi um parto da censura liberal, tal da Laranja Mecânica. E quando foi liberado a primeira vez, a Laranja Mecânica tinha umas censura ótica, que tinha umas bolinhas que tapavam certas coisas. Eu fui ver sem bolinha, sem nada, normal. Muitos anos depois, com um amigo meu, o Regis, que era meu vizinho, que hoje é médico, e a gente foi ver no Capitólio, que hoje é Cinemateca Capitólio em Porto Alegre, inclusive naquele filme Aqueles Dois, que é baseado na obra do Caio Fernando Abreu, tem uma cena que as personagens vão ver o Laranja Mecânica e é justamente no Capitólio. Tem cenas lá no foyer, no hall lá do Capitólio, na antessala, vamos dizer assim. E eu tenho essa memória, assim, afetiva, que é muito gostosa, muito legal, de ter visto um filme numa época que as personagens de um outro filme foram ver também. E então era isso, era uma época que existia essa dinâmica de filmes censurados, filmes liberados, e toda a aura de mistério que se construía. Nossa, como deve ser esse filme, e que não sei o quê. E quando começou a vir a pornografia pro Brasil com mandatos judiciais de segurança, o Garganta Profunda ficou 1 ano em cartaz, sabe? Era uma coisa. E eu me lembro quando eu vi o Garganta Profunda, o trailer antes do filme era do zombie, A Volta dos Mortos, não sei o que, do Despertar dos Mortos Vivos. Tinha um subtítulo lá do Fult. Passou no Brasil. E era uma época muito boa. Tudo era só se a única possibilidade de ver filmes ou era no cinema ou na televisão, não tinha nem VHS.
Então mas o Saló já vem em um período que já tinha locadoras. As locadoras estavam já começando a bombar, 88, 89, anos 80. Mas eu não me lembro se o Saló foi lançado no Brasil. Em VHS, acho que ele nunca foi lançado. Nem em VHS e nem em DVD. Qualquer coisa, alguém souber de alguma edição, se existiu uma edição, coloque lá nos comentários no nosso perfil lá no Instagram, Mondo Giallo Podcast. Comentem lá, coloquem lá essa informação se alguém tiver. Eu não tenho essa informação se foi lançado no Brasil. Você sei que ele passou no cinema naquela época e depois teve algumas reprises em anos posteriores. Uma cópia que sobrou, assim, eles passaram. Só. Ele nunca passou no tal do Telecine Cult. Ele nunca teve uma edição aqui. Teve vários filmes do Pasolini. Eu acho que é o único filme do Pasolini que não saiu aqui em DVD e nem em VHS. Eu acho que é o Édipo Rei e o Saló. Porque a trilogia da vida foi lançada. Tem mais de uma edição. O Medea eu tenho em DVD. O Mamma Roma eu tenho em DVD. O Acatone eu tenho em DVD. O Teorema eu tenho em DVD. É maravilhoso o Teorema. Mas o Saló e o Édipo Rei que foram lançados aqui no Brasil permanecem em 2024 inéditos, embora exista já uma edição em Blu-ray, uma cópia excelente, conforme o Getro e outros amigos que têm essa edição da Criterion. Claro que a imagem é impecável, perfeita, mas nunca foi lançado aqui. É um filme difícil de trabalhar, é uma obra muito radical até hoje. Passados todos esses anos, a obra do Pasolini ainda ainda incomoda. E eu acho ótimo. Eu gosto de filmes que incomodam, que deixam o espectador assim, desconfortável, sabe? Que faz você ficar assim, sabe? Eu acho uma coisa... Eu acho muito importante, muito importante. Sacolejar, dar uma voadora no espectador. O Lars von Trier até que tenta alguma coisa hoje em dia, dentro dos filmes dele, da proposta dele, da estética dele. Mas nada que se compara ao que foi Pasolini, ao que foi o Ferreri, ao que foi todos os outros, ao que foi Polanski, né, em alguns momentos. Como no Inquilino, por exemplo, ao que foi o Buñuel em vários filmes, como o Anjo Exterminador, sabe? E que eu adoro o Anjo Exterminador. Amo o Anjo Exterminador. E eu fiquei sabendo que agora vai sair um box em Blu-ray da Versátil Home Video, esse é da coleção essencial, e teremos em alta definição, High Definition Blu-ray, o Anjo Exterminador, Viridiana, A Bela da Tarde e O Discreto Chefe da Burguesia. Que o Buñuel era aqueles diretores que dá pra fazer vários volumes, né? Eu faria um outro com o Ensaio de um Crime, Tristana, Via Láctea, Simão do Deserto, a Inocência Viaja de Bonde, e tantos outros. A Garota, que é lindo, lindo. Os Esquecidos, e tantos outros. E eu tô falando de uma época que o cinema era transgressor, o cinema tinha um compromisso com a transgressão. A obra de arte tinha esse compromisso. Vou transgredir. A transgressão era um traço cultural dos artistas da época. Coisa que hoje em dia, se algum diretor for um pouco mais longe, a atual geração da crítica que não tem um arcabouço cultural muito profundo, uma cultura cinematográfica muito profunda, já se choca e faz a crítica em cima da questão do choque, do impacto de tal sequência, de tal fala, de tal momento do filme. Isso eu acho tão pobre, mas tá direto. Eles não sabem mais comentar um filme de maneira adulta. É tudo uma visão muito infantilizada. Ai, eu fiquei chocado. Ai, meu Deus, ai, que horror. Ai, meu credo. Que bobagem. Que postura medíocre diante da obra de arte. É ter uma postura muito medíocre diante da obra de arte. E todo o potencial que ela tem de análise a oferecer fica só na coisa... Ai, eu fiquei chocado. Ai, que horror. Ai, por que ele fez isso? Que nem um até famoso falou uma vez. Ai, que o Irreversível era uma vergonha para o cinema francês. Ai, que coisa careta. Asséptica, sabe? Ai, meu Deus. Ai, que o filme é feio. Ai, que horror. O cinema francês é fofo, é lindo.
Vai tomar no cu, sabe? Pelo amor de Deus. Credo. A vergonha para o cinema francês. Que vergonha, sabe? Pelo amor de Deus. Por favor. Irreversível é um dos filmes mais importantes dos últimos tempos. Uma obra muito forte, muito bem realizada, muito contundente. E para se compreender o moderno cinema, o cinema mais contemporâneo, a visão de mundo mais contemporânea. Esteticamente, o filme é muito rico. A narrativa, a maneira como ele narra ao contrário, eu achei demais aquilo. E é uma vergonha para o cinema francês. Que bobagem, que postura, cara, que postura de direita, careta, sabe? E higienista. Por favor, me poupe. Então, imagino se ele acha uma vergonha para o cinema francês, imagino que o que eu acabei de falar do Saló, de 75, que ainda hoje é extremamente controverso, extremamente polêmico, extremamente violento, extremamente gráfico, extremamente tudo, sabe? Mas é uma obra necessária. Eu acho que quem ainda não viu, que não teve coragem de ver, tem que um dia na vida sentar e assistir Saló, os 120 Dias de Sodoma, do Pier Paolo Pasolini. A minha vida como cinéfilo, como crítico, ela tem muitos pontos muitas linhas divisórias, muitos divisores de água, sabe? A primeira vez que eu vi o Acossado do Godard, a primeira vez que eu vi o Laranja Mecânica do Kubrick, a primeira vez que eu vi a Cumilança do Marco Ferreri, a primeira vez que eu vi o 8,5 do Fellini. Foram momentos assim que, a partir dali, a minha visão sobre a obra de arte só se tornou mais profunda, mais sofisticada. Não sofisticado de uma maneira, sabe, arrogante, mas não, eu passei a ser mais exigente, sabe, com o que um filme pode me oferecer. E tantos outros filmes, né? E o Saló foi um desses momentos. Depois de Saló, a minha visão sobre a obra de arte mudou muito. E felizmente eu tive vários momentos cinematográficos onde a minha visão de mundo sobre a obra de arte cinematográfica foi mudando. Foram momentos muito marcantes. Paris, Texas, do Wim Wenders. Foram momentos, sessões que tinha que aquele mudava. Você saía, nossa, você ia com o coração apertado. Meu Deus, o que eu acabei de assistir? Aquela coisa de sair da sala de cinema com a consciência que você acabou de ver uma obra-prima. Como foi o caso quando eu vi o Saló do Pasolini. E quando eu vi todos os filmes da trilogia da vida também, cada um dos três. Quando eu vi o Teorema do Pasolini também. É um diretor que foi me impactando sempre mais e mais com o passar do tempo. Até o final. Ele só não pôde ir mais além do Saló como diretor, porque ele foi assassinado. Se ele não tivesse morrido, ele teria feito coisas muito mais extremas, muito mais controversas. Ele foi a tragédia do destino interrompeu o trabalho. Mas se ele tivesse continuado, imagino o que não teria feito depois. E é muito complicado. E foi Nossa, esse episódio de hoje me fez lembrar de muita coisa. Me fez lembrar da obra do Pasolini, que eu vi muita coisa em Cineclube. Eu vi muita coisa lá no final do Cine Bristol, que eu falei antes, né? No episódio passado. E é um diretor que tem o seu cinema de poesia. É uma coisa... que existe o cinema de prosa e o cinema de poesia. Entendeu? E tem muitas definições do que é cinema de prosa, do que é cinema de poesia. Para mim, o cinema de poesia é, por exemplo, o cinema do Pasolini. É um cinema de poesia puro. Como o cinema iraniano, como o Monsem Makhmalbaf, o Gabé, cinema de poesia. Como Através das Oliveiras, do Abbas Kiarostami. Que, aliás, eu tenho um artigo sobre esse filme, modéstia à parte, muito bom, na revista Estudos de Cinema número 1, foi editado pela Educ. Se acharem num dos sebos da vida, por favor, prestigiem. Eu tenho na primeiro número, no segundo número, eu tenho um artigo sobre uma leitura comparada de Ladrões de Bicicleta, do Vitório De Sica, com o ciclista do Tran Anh Hung, diretor vietnamita, que também foi influenciado pelo neorrealismo de uma maneira muito contundente, mas da maneira dele. Um filme visualmente arrebatador, como seu filme de estreia, O Cheiro do Papaya Verde. Tá? Então, essa questão do cinema de poesia, ela é bem ampla. Tem muito... o cinema de poesia, ele está presente. Num cinema onde a forma tem a liberdade, tem o voo de um poema. E tem no cinema de prosa, que um exemplo mais concreto seria o mestre francês da novela vague, Jean-Luc Godard. É puro cinema de prosa. É um cinema onde o texto, onde
o que é narrado, mesmo em fragmentos, mesmo desordenado, essa coisa de desconstruir a linguagem tradicional, de que um filme tinha que ter início, meio e fim, mas o Godard falava que um filme tem que ter início, meio e fim, mas não nessa ordem. E aí é que tá. O que o Godard consegue enxertar nos filmes dele, colocar pequenos comentários, pequenos textos, pequenas micronarrativas e todo o experimentalismo dele, da montagem, e já é cinema de prosa. Então temos cinema de poesia, cinema de prosa. E outro diretor faz um cinema de poesia impressionante, embora tenha um texto muito sólido por trás, é o mestre britânico Peter Greenaway, com o qual eu trabalhei no meu mestrado no Cozinheiro, Ladrão, Sua Mulher e o Amante, que também saiu pela Educ, pela editora da PUC de São Paulo, como O Cozinheiro, Ladrão, Sua Mulher e o Amante, Peter Greenaway e os Caminhos da Fábula Neobarroco. Até que se acha esse livrinho, meu modesto livro, que eu lancei, que é o conteúdo da minha dissertação de mestrado, se acha em alguns lugares. E é isso, né, gente? Não vou me alongar mais, eu acho que se faltou alguma coisa, porque falar de realismo no cinema, falar de Pasolini é uma coisa para muitas horas, tem muitos detalhes, tem muitas obras, por exemplo, a questão do cinema e da pintura, de como ele dialoga com determinados momentos, fragmentos que estão dentro do filme. Isso teria toda uma análise longa. É um diretor que vai trabalhar muito rico, Pasolini. Mas se trabalhar em termos acadêmicos, ele tem inúmeras possibilidades. É um diretor assim que tem múltiplas possibilidades de análise e tem uma fotocrítica já muito rica sobre ele. E a questão do cinema do corpo, né? Como o Pasolini representa o corpo. E falando em cinema do corpo, o próprio Peter Greenaway também, como ele trabalha o corpo humano, a forma humana, a impressão na cena da imagem dos corpos. Tanto o Pasolini quanto o Greenaway são cineastas que têm propostas muito interessantes, né, de leitura, de representação desse corpo, dessas formas. E é impressionante. O outro diretor, o Peter Greenaway, é puro diálogo entre cinema e pintura. Puro diálogo entre cinema e pintura. No Cozinheiro é um diálogo com o barroco holandês, direto, a natureza morta, a still life, nas cenas da cozinha. O barroco holandês nas cenas do salão de jantar, que tem a Guarda Civil, o retrato da Guarda Civil, que é um quadro clássico, emblemático do Frans Hals, do barroco holandês, e aquele banheiro que seria uma representação da arte pós-moderna. E, nossa, mas eu lembrava, me contei que daqui a pouco vai ter 5 horas esse episódio. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado, que tenham se divertido, que eu tenha trazido boas informações para vocês, que no momento que vocês estão ouvindo esse podcast, seja na academia, treinando, seja fazendo faxina, ou seja no sofá, relaxando, ou no seu jardim, ou passeando com seu pet, ou onde for, que eu tenha sido uma ótima companhia para você. Tá certo, crianças? Muito obrigado por tudo e nos vemos em breve. Um grande beijo, um beijo monumental para você.